nós vamos meditar na palavra de Deus. Estamos falando sobre gratidão, entendendo que em tudo nós devemos agradecer a Deus, em absolutamente tudo, até mesmo por esse calor, hein? Devemos agradecer ao Senhor. Porque tem aquele, quando faz muito calor, reclama, né? Tem aquele, quando chove, reclama. Quando está frio, reclama. Aí é tenso, hein? Vamos lá, gente. Se você pode, se coloque em pé. Abra comigo a sua Bíblia. No Salmo 84. Que Deus fale ao nosso coração. Salmo 84. Leremos todo ele, ou seja, do versículo 1 ao 12. Salmo 84. O texto está projetado para você. Assim nos diz a palavra de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado um homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Você pode ler o versículo 12 comigo bem forte? Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Pela última vez, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Pode se assentar? Há um filme chamado O Pior Vizinho do Mundo. Esse é um filme que você precisa assistir. Esse filme nos fala a respeito de questões profundas do coração. Retrata a história de um homem que ficou viúvo. E por causa dessa grande dificuldade, ele acabou se tornando uma pessoa extremamente chata. Uma pessoa extremamente amargurada. Uma pessoa que vivia de forma solitária. E muitas pessoas que ali estavam, que moravam à sua volta, olhavam somente para a sua imagem, para a sua estética, e não conseguiam identificar a dor do coração dele. E basicamente todos os dias ele subia no seu quarto, colocava uma cadeira, porque ele tinha colocado um gancho no teto, amarrava uma corda, e todos os dias ele pensava em tirar a sua própria vida. Esse filme, então, retrata para mim e para você um pouquinho daquilo que nós não devemos fazer. Você está me observando nesse momento, eu estou observando você, só que eu não consigo identificar, e você não consegue identificar aquilo que se passa no meu coração. Quais são as alegrias, quais são as dores, e muitas vezes nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão muito presas à imagem, e muitas vezes nós elogiamos ou criticamos as pessoas pela imagem, não pela essência. Muitas vezes nós não temos paciência com o outro, nós não identificamos as dores do seu coração. Nós rotulamos as pessoas pela imagem.
Aquele homem era um homem solitário, porém, quando chegou uma família de mexicanos, e aqui tem uma crítica, né, para a sociedade estadunidense, uma família de imigrantes estrangeiros, aquela família chega, e principalmente uma jovem daquela família, com a sua alegria, começa a desenvolver amizade com aquele homem. E aí então nós temos um desdobramento interessante, porque ele deixa de ser uma pessoa antipática, ele deixa de pensar em tirar a sua própria vida, ele sai da solidão. Esse homem estava caminhando com muitas frustrações no seu coração, com muito medo, e justamente por isso ele precisou de ajuda. Eu gostaria que você olhe um pouquinho assim à sua volta. Eu tenho certeza absoluta que há pessoas que aqui estão, que precisam de uma palavra do trono de Deus, que precisam de uma palavra amiga, de um ombro amigo. Quantas vezes eu e você não entramos por aquela porta sorrindo, mas o nosso coração estava abatido em decorrência de alguma situação específica? Quantas vezes você não chegou no seu trabalho? Quantas vezes você não olhou para o seu vizinho? Quantas vezes você não chegou na sua escola e você não identificou a dor daquela pessoa, e eu não identifiquei a dor daquela pessoa, porque nós só olhamos muitas vezes a imagem e não olhamos para o coração dessas pessoas. O Pequeno Príncipe, né, em um dos seus filmes, diz que o essencial é invisível aos olhos. É óbvio que a palavra de Deus também nos fala sobre isso, principalmente quando Deus escolheu Davi, dizendo que ele não se preocupava com a imagem. Não significa que nós não devemos cuidar do nosso corpo, não devemos dar um bom testemunho. As pessoas interpretam isso de uma forma negativa às vezes. Mas Deus está dizendo, eu olho para o coração, para a essência das pessoas. Esse salmo que nós lemos nos fala a respeito de uma grande quantidade de pessoas que estavam caminhando em direção a Sião, até o local da adoração, porque ao longo de cada ano nós tínhamos 3 festas. A festa da Páscoa, simbolizando libertação do Egito, a festa da colheita, simbolizando gratidão a Deus, a festa do tabernáculo, simbolizando o povo que durante o deserto, eles ficavam acampados, simbolizando a presença de Deus em meio ao seu povo. E esse salmo nos fala que o salmista buscava a presença de Deus de uma forma profunda. Você prestou atenção no versículo 1 até o versículo 3? O salmista nos diz, o pardal encontrou casa. Se você foi em uma casa que tem um telhado bem bonito, certamente a andorinha e o pardal fazem casa lá. A analogia que o salmista está dizendo é, eu consigo subir ao templo até Sião 3 vezes ao longo de cada ano, mas o pardal fica lá. Ele desfruta da presença de Deus, porque nós estamos no Antigo Testamento, e a presença de Deus era manifesta no templo. E ele está dizendo, eu te busco de uma forma ansiosa, eu desejo a tua presença. Mas esse salmo também nos fala a respeito do Vale de Baca, e eu gostaria que você pesquisasse depois com calma. O Vale de Baca surge 114 vezes nas Escrituras. A palavra Baca no hebraico significa basicamente 2 coisas. A primeira, pranto, e a segunda, lamento. Porque muitas pessoas que estavam caminhando em direção a Sião, nós não sabemos a quantidade exata, uma grande procissão. Quando eles passavam pelo Vale de Baca, por causa da dificuldade do solo, por causa da dificuldade da quilometragem, por causa da luta que eles enfrentavam, muitas pessoas faziam o quê? Retrocediam e começavam a chorar em alta voz, porque elas não chegariam até a casa de Deus. Será que retrata a minha e a sua história? Será que ao longo da nossa caminhada, muitas vezes nós vivenciamos, simbolicamente falando, o Vale de Baca? Porque o Vale de Baca nos fala a respeito da impossibilidade humana e também do agir de Deus. Deus é o Deus dos montes e é o Deus dos vales. Deus está conosco independentemente do cenário. Esse salmo nos fala sobre confiança, nos fala sobre fé,
Também nos ensina sobre força e nos diz no versículo 8, eu gostaria que você olhasse para o versículo 8. Esse salmo é muito rico. No versículo 8, o salmista ora, dizendo: Senhor, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ele remonta a história dos patriarcas na pessoa de Jacó, dizendo: Senhor, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus, olha para a minha vida, Tu és o meu escudo, Tu és a minha força. O salmista, enquanto caminha, o salmista ora, buscando a presença de Deus. Esse salmo nos ensina algumas realidades muito importantes. Entre elas, eu gostaria que você olhasse comigo o versículo 2 e o versículo 10. Eu vou ler o versículo 2 e vocês lerão o versículo 10. Começando comigo, assim nos diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Que desejo profundo pela presença de Deus. Você se lembra que eu li com você no início do culto o Salmo 63? Intencionalidade, Davi dizendo: eu te busco ansiosamente, Tu és o meu Deus forte, eu tenho sede da Tua presença. E aqui o salmista está dizendo: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Você pode ler o versículo 10, bem forte, o que nos diz aí? Vamos lá? Meu irmão e minha irmã, o salmista nos fala a respeito dessa busca que nós devemos ter pela presença de Deus. Nós devemos buscar a presença de Deus por meio da oração. Devemos buscar a presença de Deus por meio da leitura das Escrituras. Encontramos Deus na coletividade, no local da adoração. Nós devemos buscar a presença de Deus com tamanho desejo, porque isso de fato fará toda a diferença na nossa vida. O salmista nos diz que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em lugares pecaminosos, nas tendas da perversidade. O salmista nos diz que ele sente sede e a sua carne exulta pelo Deus vivo. Ou seja, o que ele está nos ensinando aqui é que todo o seu corpo deseja a presença de Deus. Isso é prioridade. Tanto que o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu e você precisamos entender que devemos buscar a presença de Deus não somente aqui nos cultos. Devemos ter vida com Deus na nossa casa, no desenvolvimento da nossa vida. Nós devemos desejar a presença de Deus mais do que tudo. Nós vivemos uma época onde muitas pessoas estão esfriando na fé, onde muitas pessoas estão sendo enganadas por teologias equivocadas, onde muitas pessoas não estão priorizando mais uma igreja como essa. O termo que surgiu é desigrejados. Onde muitos pais não estão incentivando os filhos a estarem na casa do Senhor. Onde muitas famílias já não priorizam mais estar no momento de adoração, no momento de ensino coletivo. Olha o que o John Piper fala para nós aqui. Olha que interessante, o pensamento do John Piper. Ele diz a seguinte coisa: torne sua vida uma constante comunhão com Deus. O aroma dele não permanece por muito tempo em uma pessoa que não se demora em sua presença. Eu achei isso aqui fantástico, porque a partir do momento em que eu e você andamos com Deus, nós vivemos os ensinos da palavra. A partir do momento que nós andamos com Deus, nós confessamos os nossos pecados. A partir do momento que nós andamos com Deus, nós reconhecemos que precisamos pedir perdão. A partir do momento que andamos com Deus, Ele começa a moldar o nosso caráter, Ele começa a trabalhar na nossa vida, Ele nos dá uma consciência clara de que sem Ele nós nada podemos. A partir do momento que nós priorizamos a presença de Deus, os valores do reino de Deus ficam impregnados na minha e na sua vida. A escola dos talmidins, quando um aluno, no contexto
da antiguidade escolhia o seu mestre. Ele andava tão próximo do mestre, nas ruas empoeiradas, porque ele tinha uma sandália, o mestre, e o seu aluno estava tão próximo dele, que enquanto ele andava, a sandália levantava poeira, e aquela poeira ficava impregnada na roupa do seu aluno. Um bom aluno na antiguidade, na escola dos talmidins, era reconhecido como um poeira, porque ele estava próximo do seu mestre. E a presença de Deus, ela modifica a nossa vida. Ontem eu fiquei tão feliz. Eu fui em um determinado restaurante aqui, da nossa cidade. Parei o carro no estacionamento. Quando eu saí do carro, veio um rapaz até mim, para entregar o ticket. Eu olhei para ele e falei: rapaz, eu te conheço. E ele falou: pastor, eu te conheço também. Você me ajudou muitas vezes. Vocês da igreja entregaram muita cesta básica para mim. Eu morava na rua, você se lembra, pastor? Sim. Ali na rua 11, embaixo da Cibelar. Quantas vezes você, juntamente com outros da sua igreja, me ajudaram? E ele falou algo que resumiu muito. Ele falou: estou participando de uma igreja cristã, pela graça, a minha vida foi mudada, e eu estou trabalhando aqui hoje, pastor. Quando eu saí do restaurante, eu falei para a atendente, que é a dona do restaurante, falei: olha, parabéns, porque você está potencializando uma vida. Ela falou, ela me conhece, pastor, quem que é? Falou: o rapaz está lá no estacionamento. Parabéns, porque talvez muitos não deram trabalho para ele, mas você deu. Sabe o que significa isso? A presença de Deus muda uma pessoa. E aqui não é religiosidade. E aqui não se resume a paredes. Meu irmão e minha irmã, a partir do momento que nós buscamos a presença de Deus, casamentos são restaurados, vidas são transformadas, jovens são libertos, famílias são abençoadas e passam a produzir coisas boas. A partir do momento que nós buscamos a presença de Deus, uma igreja é avivada e se torna cada dia mais missional. A partir do momento que nós buscamos a presença de Deus, nós reconhecemos que o Senhor vai modificar a nossa vida e vai nos conduzir segundo o querer dEle. Por isso o salmista está dizendo: Senhor, eu estou peregrinando, eu estou indo em direção a Sião, mas eu anseio a tua presença. A minha alma tem sede de ti. Não é somente uma sede fisiológica, mas eu tenho sede da tua presença. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta. Senhor, escuta a minha oração, Senhor. Eu quero provar da tua presença, para que eu possa seguir aqui. Guarde isso com você. Você tem o aroma de Deus, o jeitão de Deus, o estilo de Jesus. Você tem? Eu tenho. Será que eu ando com o Senhor Jesus? Uma pergunta que envolve a todos nós aqui. Você tem o hábito de ter culto familiar na sua casa? Você tem incentivado o seu filho, a sua filha? Você tem incentivado a sua esposa, o seu esposo? É um desafio para todos nós. Começando por esse que vos fala. É um grande desafio. Ah, minha irmã, mas se você está aqui, está orando pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, o Senhor Jesus irá resgatá-los. Porque a presença de Deus faz toda a diferença. A presença de Deus muda tudo, amém? Muda tudo. Seguindo aqui, olha comigo o versículo de número 5. Eu vou ler o versículo 5 e vocês lerão o versículo de número 7. Nos fala sobre a força de Deus. Começando comigo o versículo 5 e depois vocês o versículo 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Eu fiquei pensando nessa analogia aqui, ó. Veja bem, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Isso aqui é analogia, viu? Eu vou ensinar isso aqui para você. Hoje pela manhã, lendo um comentarista bíblico, ele falando sobre isso, falando sobre o que o salmista estava colocando aqui, lembrando que eles estão caminhando.
James Houston, no livro Orando com os Salmos, ele fala sobre isso. O salmista está dizendo: em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O salmista entende que, para vencer uma caminhada, para vencer um vale, para vencer uma situação difícil, é necessário ter um coração aplanado. Caminha comigo aqui nesse sentido. Há muitas pessoas que querem resolver o que está no entorno, mas não resolve o que está no coração. Há muitas pessoas que não resolvem uma mágoa, uma falta de liberar perdão. Há muitas pessoas que não resolvem um coração extremamente abatido. Há muitas pessoas que têm um coração totalmente marcado por oscilações e que não resolvem isso. E justamente por causa dessa realidade não conseguem caminhar bem. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que não se dá bem com o pai, com a mãe? Você conhece um filho que não perdoa o pai? Um pai que não perdoa o filho? Você conhece irmãos que não se dão? Simbolicamente estão caminhando, mas estão com o coração ferido, não estão com o coração aplanado. E o salmista nos diz que nós devemos caminhar na força de Deus. E a expressão que você leu no versículo 7 é tão rica, né? Vão indo de força em força. Sabe por quê? De força em força. Você já viu aquela imagem que tem aquele hominho assim meio torto? O que aquele negócio tem aqui nas costas dele? Tem uma chavinha, né? Que você dá ali, liga a chave, ele vai ficando reto de novo, vai andando, né? Sabe o que significa isso? Gente, como que nós cansamos, né? Como que nós cansamos? Ontem tivemos a reunião do presbitério, estávamos eu, o pastor Neto, juntamente com outros pastores amigos, conversando. E estávamos abrindo o coração, dizendo: gente, como tem sido difícil pregar nesse final de ano, né? Porque soma-se o cansaço do pastor com o cansaço da igreja, cansaço físico muitas vezes. E aí é o momento que você tem que dobrar os joelhos, você tem que clamar o sangue de Jesus, você tem que pedir a orientação do Pai, você tem que acordar às 4 horas da manhã, você tem que dizer: Senhor, tudo é pela Tua graça, Pai. Tua igreja estará reunida precisando ouvir uma mensagem. E sabe o que Deus está dizendo para você? Você precisa caminhar na força que vem do Pai. De força em força, com o coração resolvido, com o coração curado, com o coração aplanado, com o coração nivelado, entendendo que a partir do momento que eu caminho na força que vem de Deus, eu sou renovado, porque a palavra de Deus nos fala no livro do profeta Isaías, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias e não se cansam mais, não se fadigam. Se você está aqui, se você tem provado de algum cansaço, seja ele qual for, eu creio que Deus hoje pode renovar as suas forças. Eu creio que Deus hoje pode modificar a sua história. Eu creio que Deus pode conceder um ânimo novo para você. Nós precisamos de ânimo novo, de ânimo abençoado. É tão interessante aquelas perguntas, né, do tipo: você está bem? Eu estou bem. Não significa que eu não tenha problemas, mas eu estou bem, porque eu reconheço que a minha força vem de Deus. É Ele quem me fortalece. Meu irmão e minha irmã, para que possamos seguir aqui, que Deus nos dê um coração curado, amém? Um coração livre, um coração totalmente transformado na presença do Senhor Jesus. Olha o que o salmista nos diz no versículo 6, e esse versículo aqui é o ápice desse salmo. O versículo 6 assim nos diz: o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Eles estavam passando pelo vale de Baca, um vale seco, pedregoso, um vale de difícil acesso, já tinham caminhado por um bom tempo, eles estavam passando ali, muitas pessoas acabavam retrocedendo, e de uma forma inesperada, olha que interessante a tradução dessa palavra, manancial, Deus começa a gerar água ali, nascentes de águas começam a surgir naquele vale, uma fonte inesgotável de água, e o texto nos diz que vem uma bênção, uma chuva fora de hora. Sabe esse calor que nós estamos sentindo aqui? Você já imaginou o povo caminhando, todos ali cansados fisicamente,
Todos diante de um grande desafio, porque o texto nos diz, o qual passando pelo vale árido, Deus manda uma chuva fora de hora. Aquela chuva começa a tocar na montanha, a água começa a brotar do solo, é um manancial, simbolizando esperança. Esse é fera, hein? Simbolizando gratidão a Deus. Começa a surgir uma água abençoada. E aquele povo começa a provar de um ânimo novo. Olha comigo aqui esses 2 versículos, por favor. Enquanto eu preparava a mensagem, esses 2 versículos vieram ao meu coração. Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 34, versículo 26, assim nos diz: farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. Ah, como nós precisamos dessa chuva, hein? Essa chuva de bênçãos. Essa semana eu estava caminhando, faço isso também, viu, gente? Estava fazendo uma caminhada. Já aconteceu isso com você? Se sim, guarda isso para você. Enquanto eu estava caminhando, eu fui para ter um tempo meu a sós com Deus. Sinceramente, eu comecei a relutar no meu coração, porque Deus começou a trazer alguns nomes no meu coração, inclusive de pessoas que aqui estão. E eu comecei a mandar áudio para essas pessoas, e comecei a orar por essas pessoas. Eu andei 5 km, durante 5 km, sem brincadeira nenhuma, eu mandei mais de 20 áudios, orando e abençoando, e Deus começou a trazer nomes no meu coração. E as pessoas começaram a me responder. Algumas pessoas começaram a gravar áudio chorando. Gente, eu não fiz absolutamente nada, eu só fui sensível à voz de Deus. É óbvio que a chuva de bênção aqui é uma linguagem de objeto, mas é aquilo que vem de Deus. Quando alguém ora por você dizendo que Deus abençoe a sua casa, que Deus derrame paz, que Deus traga cura, traga restauração, que a sua família continue caminhando na presença do Senhor, que a sua família continue alegre, que a sua família continue no altar de Deus. Se você estiver passando por alguma dificuldade, eu estou aqui intercedendo por você. Eu não sei por que eu estou mandando essa mensagem para você, mas Deus colocou o seu nome no meu coração. Deus levanta pessoas assim. Você se lembra daquele vizinho, o pior vizinho do mundo? Quando aquela mexicana chega e simbolicamente ela é a chuva de Deus na vida dele. E olha o que é que acontece. Tiago capítulo 1 versículo 17 assim nos diz: toda boa dádiva, amém, gente? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em nome de Jesus, que Deus derrame uma chuva de bênção na sua vida e na sua casa. Não, eu quero que você creia nisso. Você vai crer nisso agora, de fato mesmo. Que Deus derrame uma chuva de bênção na sua casa. Amém? Que seja uma chuva de bênção, uma chuva inesperada, porque eles estavam em um vale, e de uma forma inesperada, vem uma chuva de bênção. Algo novo, muda a história, renova, traz esperança, traz direção. E eles ficaram alegres, certamente, e eles ficaram esperançosos, porque Deus estava com eles. Caso você não tenha nada para anotar, memorize isso: o vale não estanca a graça de Deus. O vale não estanca a graça de Deus. O vale não encolhe a mão de Deus. O vale não significa que Deus não está olhando para as nossas vidas. É no vale, é no deserto, que eu e você provamos de uma forma intensa e profunda da presença de Deus. Ele pode fazer isso, amém? Vamos caminhar para o final aqui. O último versículo que eu compartilho com vocês é o versículo 12. Eu gostaria que vocês lessem, está projetado aqui para vocês. Leia bem forte o versículo 12. O que nos diz? Ó Você pode mentalizar aí uma leitura diferente, dizendo: ó Senhor dos exércitos, infeliz é aquele que em ti não confia. Ó Senhor dos exércitos,
feliz é aquele que em ti confia. Ó Senhor dos exércitos, infeliz é aquele que em ti não confia. Olha como o salmista termina. O salmista termina dizendo que eles, obviamente, chegaram em Sião. E o salmista termina dizendo que ele é feliz porque ele confiou em Deus. O Senhor Jesus falou a respeito das bem-aventuranças no Sermão do Monte. A palavra bem-aventurado, ó Senhor dos exércitos, feliz é um homem que em ti confia. A ideia da bem-aventurança, da felicidade, traz consigo uma pessoa cheia da presença de Deus e que agradece ao Senhor, entendendo que Ele é aquele que está conosco, entendendo que Ele é o Senhor dos exércitos, entendendo que Ele não perde nenhuma batalha possível. Agora, posso perguntar algo para você? Posso perguntar algo para você com toda a sinceridade do seu coração? Gostaria que você respondesse para si mesmo. Porque a gente fala muito sobre confiança, já ficou um chavão na igreja, né? Mas você confia em Deus? Eu vou repetir, isso é muito simples. Você confia em Deus? Você confia em Deus quando uma realidade negativa surge? Esses dias eu fui visitar aquele casal querido que está ali, o Levi, juntamente com a sua esposa. Fiquei umas 2h30 lá, né? Aí, rapaz. Pensa numa visita, hein, gente? Coisa boa, hein? Bolo bom, hein? Mas como esse casal abençoou a minha vida. Como eles abençoaram a minha vida. Eu fui para abençoar e saí abençoado. Eu entrei no meu carro e não estava entendendo nada. Falei, Senhor, a vida é cheia de histórias. A minha é uma delas. Mas tem pessoas que confiam no Senhor de uma forma tão profunda, de uma forma tão relevante, de uma forma tão linda. É óbvio que tem as oscilações, quem não tem? Mas confiam no Senhor. Certa vez um homem, chegou em um vilarejo cheio de pessoas curiosas, e aquele homem foi até um local onde tinha duas rochas. Ele colocou um cabo de aço de uma extremidade à outra, e as pessoas se aproximaram, e ele foi uma e voltou, foi duas e voltou, foi três e voltou. Na terceira, uma pessoa chegou para ele e falou a seguinte coisa: eu posso ir com você? E aquele homem se virou para aquela pessoa e falou: pode, só que eu vou colocar um carrinho de mão aqui, você vai se assentar, e eu vou com você e volto com você. E a pessoa então falou: não, eu não vou mais. E aquele homem disse para aquela pessoa: por quê? Você não acredita que eu posso levar você e trazer você de volta? E aquela pessoa disse: eu acredito, mas eu não confio em você. Há muitas pessoas que acreditam em Deus, hein? Há muitas pessoas que acreditam em Jesus como único Senhor e Salvador. Há muitas pessoas que acreditam nas Escrituras. Há muitas pessoas que acreditam na Trindade. Mas há muitas pessoas que não confiam em Deus como deveriam confiar. Porque isso é vivência. Isso é espiritualidade. Isso é caminhar na dependência e na obediência do Senhor. Por isso que o salmista está dizendo: ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia, mesmo passando pelo vale de Baca, mesmo caminhando por um vale pedregoso, ele confia no Senhor e consequentemente o Senhor irá ajudá-lo, o Senhor irá mandar uma chuva fora de hora, o Senhor irá abençoá-lo. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós confiamos em um Deus que tudo pode, e por isso nós devemos agradecê-lo. E aqui nós concluímos a nossa mensagem de hoje, levando para as nossas casas essas verdades. Devemos desejar a presença de Deus, devemos caminhar na força de Deus. Devemos entender que no vale podemos provar do agir de Deus. E devemos entender que feliz é aquele, feliz é aquela que confia em Deus. E por fim, devemos agradecer a Deus todos os dias,
Sejamos gratos pela caminhada que Deus tem nos proporcionado. Sejamos gratos pela bondade de Deus, porque o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode se colocar em pé? Chamar o pessoal da música aqui. Venham à frente, por favor. Feche os seus olhos um pouquinho aí. Feche os seus olhos. Quero orar com você. Há muitas pessoas que estão nesse vale de Baca, nesse vale do choro, nesse vale do pranto. Há muitas pessoas que estão nesse vale da dor, nesse vale da ansiedade, nesse vale da depressão, nesse vale do luto, nesse vale da tristeza, nesse vale do abatimento. Talvez você é uma pessoa dessas. Talvez você está aqui, e que bom que Deus te trouxe aqui. Fale com Deus nesse momento. Eu vou dar um tempinho para você orar. Fale. Senhor, me tira desse vale, Pai. Senhor, me ajuda durante esse vale, Pai. Me ajude a vencer esse vale, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Talvez há pessoas que aqui estão tão abatidas, tão apreensivas com o dia de amanhã, que estão pensando em retroceder. Mas a palavra de Deus te ensinou nessa manhã que se você desejar ardentemente a presença do Senhor, não significa que o poder está em você, longe disso, mas significa que Deus irá conceder a você a força necessária. Isso é promessa. Pensa numa chuva agora. Pensa numa chuva fora de hora, aquela chuva de verão, aquele calor intenso. E no final da tarde vem uma chuva refrescando a nossa vida. Pensa numa chuva do alto agora. O Espírito Santo de Deus trazendo chuva de bênção sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo aqui, Senhor. O Senhor sabe o motivo pelo qual a tua palavra foi ensinada nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, escuta a oração do teu povo. Pai, em nome de Jesus, que todos aqui possam caminhar na tua força, na dependência do Senhor. Que todos aqui possam caminhar entendendo que o Senhor é soberano, que o Senhor está acima de todas as coisas, como o salmista usou a expressão de um grande guerreiro, de um grande comandante do exército, quando ele termina o salmo dizendo que o Senhor é o Senhor dos exércitos. É aquele que está conosco, que vai à nossa frente e que vence a batalha por nós. Pai, manda uma chuva fora de hora, Senhor. Manda uma chuva, Senhor, em casamentos aqui, na vida de filhos aqui, na vida financeira de pessoas que aqui estão. Manda uma chuva fora de hora na vida espiritual de pessoas que aqui estão e talvez estão fracas na fé. Senhor, manda uma chuva fora de hora aqui na vida de pessoas que estão realmente distantes do Senhor, Pai. E que essa chuva possa inundar as nossas vidas. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.